Olá, eu sou Renata Kelly e começa agora o Pesquisa e Ação, um programa que leva até você o conhecimento produzido nas universidades. Você fica por dentro de importantes assuntos, resultados de pesquisas de estudantes e professores. Este programa é produzido pelos alunos do 4º ano de jornalismo da Universidade São Judas Tadeu. Fotografia, cinema, televisão. Você sabe como essas mídias conseguem despertar a sua atenção? Transmitir a sensação de realidade? O Pesquisa e Ação vai procurar saber mais sobre as técnicas utilizadas para aguçar a imaginação do espectador. Para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio Bettina Guttin. Ela é formada em rádio e TV e editora de vídeo com experiência em várias produtoras. Trabalha inclusive aqui na TV São Judas e fez um mestrado na Unesp, onde o tema foi o tempo através das mídias. Bettina, seja bem-vinda ao Pesquisa e Ação. Obrigada, Renata. Bettina, o que motivou você a trabalhar com esse tema de mestrado? Quando eu estive numa feira de vídeo em 2007 com um amigo meu que faz vendas de equipamentos, né? Ele me explicou que no Rio de Janeiro, quando teve os Jogos Pan-Americanos, a firma que ele trabalha fez toda a ligação da cidade através de fibra ótica. E então ele me explicou todo o processo e tudo, e eu fiquei interessada. Quando eu fui escolher meu tema de mestrado, eu já estava meio com essa ideia de associar a tecnologia com arte, né? Uhum. Então eu fui conversar com o meu orientador e a gente conversando sobre transmissões e transmissão via satélite, transmissão em fibra ótica, né? A gente chegou com um projeto que seria uma transmissão em fibra ótica e via satélite e depois, através dessas transmissões, gerado um delay, né? Porque da fibra ótica que é mais rápida e do via satélite que é um pouco mais lento. E aí esse delay gerou a ideia de você trabalhar com tempo, né? Uhum. Delay é uma diferença de tempo. Uhum. Né? E a gente pode perceber no seu trabalho que você trabalhou com 3 tipos de mídia, né? Que é a fotografia, o cinema e a televisão. Qual a diferença dessas 3 mídias? Assim, como se trabalha com o tempo? Nas 3? Isso, nas 3 mídias. Então, para efeito da pesquisa, porque você pode trabalhar com tempo em todas essas mídias, né? Tanto na fotografia, como no cinema, como na televisão. Mas para efeito da pesquisa, a gente diferenciou o tempo na fotografia como um instante fotográfico. Na hora que o fotógrafo bate a foto, seria um instante fotográfico. No cinema, a gente chamou de tempo real, né? Porque o tempo que o espectador de cinema está na sala de cinema assistindo o vídeo, o filme, e ele se projeta naquela cena. Então, quando ele se projeta naquela cena, é como se ele estivesse passando por aquilo que está dentro do cinema. Uhum. E na televisão, como você tem até o advento da televisão, você não tinha a transmissão ao vivo. E aí, com a televisão, você começou com a transmissão ao vivo. Então, um acontecimento que pode estar acontecendo do outro lado do mundo, ele pode ser transmitido direto para o Brasil, por exemplo, e ao mesmo tempo em que ele está acontecendo na Europa. Uhum. Então, seria o tempo ao vivo. Né? Então, foi feita essa diferenciação mais para efeito da pesquisa. Imagens de figuras rupestres. A partir desse exemplo, você começa a explicar a evolução da linguagem visual e o uso do tempo na imagem. Como podemos analisar a presença do tempo na pintura e sua influência na fotografia? As pinturas das cavernas, elas tinham a intenção de comunicação, né? de você mostrar o que tinha naquela região, de representar os tempos de agricultura, o que tinha dos animais para caça. Tinha a parte também de religião, que também era muito importante, então era representado também através dessas pinturas. Mas uma análise que foi feita por alguns estudiosos é que como se a caverna fosse o cinema pré-histórico. Uhum. Porque como você tem aquelas pinturas que eles tentavam dar um movimento desenhando as pernas, algumas vezes com mais de uma perna, por exemplo, num animal.
E você, com as tochas, né, dentro das cavernas que faziam refletiam, né, as sombras nas paredes, que aquilo dava a sensação de ser como se fosse um cinema daquela época. A fotografia, ela deu origem ao cinema? Eu acho que são coisas afins, né? A fotografia é o registro no filme fotográfico, só que sem o movimento. E eu acho que o desenvolvimento da fotografia foi o cinema, né? Quer dizer, seria uma evolução, né? Que aí você consegue registrar o movimento também no filme. Então, eu acho que são coisas que são ligadas e são afins. Né? E certas técnicas de fotografia são adotadas no cinema até hoje, enquadramento. Nós já falamos da fotografia e como é que o cinema trabalha com essa sensação de realidade. Como é que você explicaria melhor o tempo trabalhado na TV? Como é que ele é transmitido? Então, a televisão, ela veio... Antigamente você não tinha como você registrar aquilo que estava sendo feito na televisão. Porque se era registrado através de filme. Só começou a ter um registro depois quando foi criado o videotape. Mas até então era a transmissão ao vivo. Tudo que era feito era transmitido direto e ao vivo. Então, o que a televisão tem de vantagem em relação ao cinema e à fotografia é o imediatismo que você tem da transmissão, que enquanto o evento está ocorrendo, ele já pode ser transmitido e recebido direto no televisor de um telespectador. Que seria os programas ao vivo. Não só programas ao vivo, mas também eventos jornalísticos, quando tem alguma revolução, alguma coisa, uma guerra, você pode transmitir diretamente sem ter que passar por um processo de edição. Quando teve o caso das Torres Gêmeas, quando elas caíram nos Estados Unidos, você ficava na televisão transmitindo direto, ninguém sabia o que ia acontecer, então ficaram transmitindo direto, mostrando sempre as ruas e o que estava acontecendo, sem corte, sem nada, direto, sem nenhum tipo de manipulação, né? Então, seria essa a diferença básica desses três meios, né? Entendi. Betina, o tempo é curto, o programa, infelizmente, está chegando ao fim. Qual a experiência que você tirou desse trabalho, tanto pessoal quanto profissional? É uma pesquisa que ficou bastante ampla, né? Porque eu acabei trabalhando com três meios que poderia se desenvolver em várias outras partes. Mesmo na fotografia, você tem o passado, o presente, e você tem essa diferenciação de tempo. Tem manipulações fotográficas que você pode colocar vários tempos dentro de uma fotografia, né? E o cinema e a televisão igualmente. Então, eu acho que é um tema que pode ser aprofundado ainda por outros pesquisadores, ou se eu mais para frente fizer um doutorado, alguma coisa, eu acho que eu tenho bastante material ainda para desenvolver mais. Então, foi uma experiência bem gratificante, esse trabalho que foi desenvolvido. Betina, qual a importância dessa pesquisa para o mundo acadêmico e para as pessoas que trabalham com essas técnicas? Eu acho que é importante você entender como o tempo funciona nesses meios, para você poder desenvolver novas técnicas, tanto de edição, de montagem, mesmo em fotografia, e também novos tipos de linguagem que podem ser utilizados nesses meios, né? Assim como a pintura se desvencilhou de certos paradigmas, né? Com o advento da fotografia, eu acho que o cinema e a televisão, elas libertaram os outros meios para você tentar novas linguagens e coisas que podem ser feitas diferentes, né? E edição é uma coisa que sempre dá para fazer coisas novas, né? Mesmo no tradicional você consegue fazer coisas novas, né? Eu acabei de conversar com Betina Gottin, editora de vídeo da São Judas e pós-graduada em artes pela Universidade Estadual de São Paulo. A recebemos aqui no Pesquisa e Ação para falar da tese O Tempo, através das mídias, fotografia, televisão e cinema. E o programa Pesquisa e Ação fica por aqui. Até mais!
Olá, eu sou Samara Ribeiro e começa agora o Pesquisa e Ação, um programa que leva até a sua casa as pesquisas produzidas nas universidades. Este programa é realizado pelos alunos do 4º ano de jornalismo da Universidade São Judas Tadeu. Falsos cognatos, palavras com grafias iguais às do português, mas com significado totalmente diferente. Bem, o espanhol também está se tornando um pré-requisito para conseguir um bom emprego, pela importância que esse idioma vem ganhando no Brasil e em vários outros países. Nós convidamos o professor de espanhol Jamilson da Silva, que escreveu inclusive uma tese falando sobre como se dá o aprendizado da língua espanhola. Olá, professor. Obrigada pela sua presença aqui na Universidade São Judas Tadeu. Professor, para o brasileiro, é fácil aprender o espanhol? Essa é uma pergunta interessante, Samara. É muito relativo essa questão da facilidade que o brasileiro tem ou não para aprender espanhol. Primeiro que é uma questão individual. Cada um vai ter certa facilidade ou certa dificuldade para aprender o idioma, de acordo com as suas aptidões, de acordo com a sua bagagem cultural, enfim. A questão de que o espanhol é uma língua fácil é uma verdade relativa. É claro que o espanhol é uma língua mais próxima do português, é um idioma latino. Até o século XIII, XIV, essas duas línguas eram uma língua só e a partir desse momento elas se subdividiram em duas. Então, claro, quando você dá uma aula de espanhol, o aluno começa a estudar espanhol, ele tem uma sensação de familiaridade que ele não tem com outras línguas, nem com francês, nem com italiano, que também são línguas latinas, com inglês também não, enfim. Mas essa facilidade inicial, às vezes, acaba se transformando em dificuldade pelo fato de que o aluno, muitas vezes inconscientemente, ele acaba relaxando um pouco, porque nos níveis iniciais, nos conteúdos introdutórios dos cursos de espanhol, de como os cursos são montados, de como são oferecidos os módulos, o aluno acaba tendo uma sensação de que ele avança muito rápido, principalmente quando ele compara com o aprendizado do inglês, que é a língua mais ensinada hoje em dia no país. Então, essa facilidade ela é muito relativa. Quando começa a chegar no nível avançado, às vezes até no intermediário, começa a haver uma certa desistência nos cursos, porque o aluno começa a ver verbo no passado, existem muitos verbos irregulares. Então, aquela semelhança que atraiu o aluno inicialmente acaba se tornando depois desmotivadora, porque ele avança muito no começo e quando chega no meio do curso, ele começa a ver que as semelhanças não são assim, não ajudam tanto. Muitas vezes elas acabam atrapalhando. Entendi. Muitos se arriscam no portunhol. O senhor acha que seria por as pessoas acharem que há uma grande semelhança entre o português e o espanhol? Imagino que sim. Mas antes de responder diretamente essa pergunta, é preciso pensar no seguinte: o Brasil tem uma fronteira enorme e praticamente acho que 10 ou 11 países com os quais o Brasil faz fronteira falam espanhol. Então, ao redor de todo mundo, todas as fronteiras, é normal que em região de fronteira se estabeleça uma língua misturada, ou seja, uma língua de contato entre quem está de um lado e outro da fronteira. No caso do português e do espanhol, como são dois idiomas latinos, enfim, existe uma certa semelhança, o portunhol nessas relações mais corriqueiras, alguém que atravessa a fronteira e vai fazer compra no Paraguai, ou vai conhecer as cataratas do Iguaçu e passa para o lado argentino, enfim. Na comunicação corriqueira, na comunicação do dia a dia, o portunhol até tem o seu lugar, enfim, é uma coisa que a linguística explica. No mundo dos negócios, no mundo das transações, das operações financeiras, o portunhol não tem espaço. Então, nesse contexto, o aluno precisa aprender espanhol de verdade. Ele precisa aprender, ter um espanhol com o menor grau de interferência do português possível. Ele precisa saber onde começa uma língua e onde termina a outra. E isso, para o aluno, acaba sendo difícil. Eu tenho formação em inglês também, já dei aula de inglês, e uma diferença que eu acho que é crucial entre a diferença, o ensino de espanhol e o ensino de outras línguas, é que essa semelhança, retomando um pouquinho o que nós havíamos dito antes, eu sempre brinco com os meus alunos, eu falo, numa prova de inglês, ou o aluno sabe que cachorro é dog, ou ele não sabe. Ele não vai colocar cachorro e achar que aquilo é inglês. No caso do espanhol, existe essa palavra, ela se escreve da mesma forma, mas ela tem outro significado em espanhol. Então, numa prova de espanhol, se o aluno não sabe, ele chuta.
e ao chutar, nesse caso, ele acaba dando uma bola totalmente fora, porque cachorro em espanhol significa filhote de qualquer animal mamífero. Então, em espanhol, para o aluno soa muito engraçada uma frase como La gatita ha tenido cachorritos esta semana. Então, né, parece que o aluno fazendo a tradução literal, ele vai falar, a gata teve cachorros. Parece estranho, parece engraçado, porque o espanhol, justamente por essa semelhança, ele acaba oferecendo essa espécie de armadilha para o aluno. Entendi. E o senhor fez uma pesquisa, né, sobre esse aprendizado. De onde surgiu o interesse sobre o assunto? Da minha experiência em sala de aula. Foi curioso que, como eu ensinei inglês durante um tempo e depois, por contingências do mercado, né, da minha formação também, eu tenho formação nas duas línguas, eu comecei a ser chamado para dar aula de espanhol. Principalmente no final dos anos 90, quando houve um boom dessa questão do Mercosul, foi quando o ensino do espanhol parece que ganhou um certo vulto, um certo corpo aqui no nosso país. Então, eu comecei a perceber que os alunos não aprendiam corretamente várias coisas. Então, como eu falei anteriormente, o aluno avança muito no começo e quando ele chega nos níveis intermediários ou mais avançados, ele começa a patinar numa coisa que as teorias linguísticas chamam de interlíngua. Ele começa a falar uma língua que não é nem a língua dele mais, mas também não é a língua estrangeira que ele está estudando, ele faz uma mistura, né? Ele cria formas híbridas e ele não sai mais dali. Então, é uma questão complicada. Essa pesquisa é sobre a dificuldade em aprender o espanhol especificamente? O espanhol especificamente, mas como uma tese geralmente aborda um assunto muito específico, eu foquei na questão dos pronomes pessoais do espanhol. E qual a maior dificuldade que as pessoas encontram com essa língua? Em geral, a questão dos pronomes é uma coisa curiosa, né? Embora sejam línguas semelhantes, pertençam ao mesmo tronco linguístico, são línguas latinas, é curioso que o português brasileiro parece que está se distanciando das suas primas e irmãs latinas. Então, o português e o espanhol são línguas desinenciais, ou seja, pela desinência do verbo eu consigo identificar o sujeito de uma frase. Então, se eu digo fui ao cinema, qualquer pessoa consegue entender que o sujeito é eu. O inglês, por exemplo, até mesmo o francês, não oferecem essa possibilidade. O pronome sujeito sempre precisa aparecer. No entanto, o espanhol costuma deixar sempre vazia, ou quase sempre vazia, a posição do sujeito. E, por outro lado, o português brasileiro preenche essa função. Então, na minha dissertação, eu aponto que, na linguagem corriqueira no português falado no Brasil, parece que existe uma tendência a uma simplificação das formas verbais. Então, eu fiz, a segunda pessoa vira você fez, em algumas regiões tu fez, como se fala no Rio de Janeiro, por exemplo, ele fez, ela fez, a gente fez. Então, parece que existe uma primeira pessoa e todas as outras com a mesma forma verbal. Então, a linguística explica que quando uma língua vai simplificando as suas formas verbais, como ela compensa a marca de pessoa? Colocando o pronome sujeito. Então, o aluno brasileiro costuma colocar o pronome sujeito quando não precisa em espanhol. E também o movimento contrário. No espanhol, é obrigatório você colocar o que a gente chama de pronome objeto. Então, a gente diz assim, a Juan lo vi ayer. Então, em espanhol, esse pronome lo é imprescindível. Em português, a gente diz, o João, eu vi ontem, ou eu vi ele ontem. Ou a gente deixa essa categoria vazia, ou a gente coloca eu, na linguagem popular, no falar corriqueiro, eu vi ele, né? Então, o aluno inconscientemente transfere essa estrutura do português para o espanhol. Então, ele vai dizer alguma coisa como yo vi él, que em espanhol é errado, enfim, é praticamente agramatical. O falante nativo de espanhol que não tenha conhecimento de português não entende uma frase formulada dessa maneira. Então, a questão dos pronomes sempre me chamou a atenção, porque se você consultar a gramática das duas línguas, você vai ter uma equivalência, lo, o, lá, a, enfim. Olhando a gramática parece que é uma questão muito simples, mas no dia a dia, na sala de aula, para o aluno acaba se tornando uma questão complicada. Certo. Falando sobre o ensino, desde 2005 é matéria obrigatória nas escolas, né, o espanhol. E eu queria saber do senhor como está esse ensino hoje? Ainda é muito deficiente em muitos aspectos. Não há professores em número suficiente, né? É preciso que os cursos de letras coloquem mais, ofereçam mais vagas para espanhol,
existe ainda uma demanda que não foi satisfeita. E como já aconteceu com o inglês, francês, enfim, outras línguas que já foram ensinadas no Brasil de uma maneira maciça ou massiva, os professores ainda não conseguem lidar muitas vezes com essas questões como a que eu falei para você agora há pouco, questão de ensinar corretamente os pronomes. Às vezes o professor não está preparado para identificar a dificuldade do aluno, ele não está preparado para poder ajudar o aluno. Então, às vezes ele identifica que o aluno errou, ele diz está certo ou está errado, mas ele não diz para o aluno, está errado por causa disso, ele não consegue ainda oferecer um caminho para que o aluno... E o aluno, por outro lado, ele também, na escola, né, porque eu tenho visto por colegas, até pela minha própria experiência, ele se sente muito feliz no começo, porque ele vai tendo essa sensação de que ele está aprendendo. Muitos, que bom que agora tem espanhol, eu não gosto de inglês. Muitos relatam a dificuldade que tem para aprender o inglês, então eles veem no espanhol uma nova oportunidade para aprender uma língua estrangeira. Quando começa a entrar no nível intermediário ou no avançado, ele começa a enfrentar as dificuldades, os verbos irregulares, os pronomes que não são iguais, expressões idiomáticas que são muito diferentes, porque as expressões idiomáticas são reflexo de uma cultura, e em muitos aspectos uma expressão idiomática não pode ser traduzida literalmente. Tem a questão dos falsos cognatos, como eu havia dito, cachorro, por exemplo, que em espanhol é filhote, não é cachorro. Né? Então, para o aluno, ele acaba sendo muito motivado inicialmente, ele vê no ensino do espanhol uma oportunidade para ele aprender uma língua estrangeira que ele não tinha conseguido até então, mas muitos acabam ficando no meio do caminho. Entendi. Nessa tese o senhor defende que existe uma maneira específica para o brasileiro aprender o espanhol. Na sua opinião, qual o melhor método para o brasileiro aprender? Quando eu comecei a lecionar espanhol, a maioria do material vinha da Espanha e eram livros utilizados na Europa. Então, alguém que mora na Alemanha ou que mora na França ou na Itália, enfim, qualquer país da Europa aprendia espanhol usando o mesmo livro. Hoje em dia já há alguns materiais feitos aqui no Brasil que são focados para ensinar espanhol para falantes de português. Então, por exemplo, se um inglês vai aprender espanhol, para o inglês, que só tem o verbo to be, para ele é uma questão muito difícil aprender por que em espanhol tem o verbo ser e o verbo estar. Então, para um falante de inglês, por exemplo, eu sou engenheiro e eu estou trabalhando, é muito complicado para ele entender porque ele tem um verbo só na língua dele. Então, às vezes, nesses materiais que vinham importados da Espanha, havia uma unidade ou duas inteiras dedicadas a esse assunto. Tirando algumas pequenas peculiaridades, o uso do verbo ser e do verbo estar nos dois idiomas são o mesmo, né? Em português a gente tem essa mesma diferença. Então, para o aluno brasileiro, esse é um conteúdo que a gente pode praticamente pular. Você comenta uma ou outra peculiaridade, é mais comum dizer em espanhol estou casado ou estou solteiro, ao passo que em português a gente diz mais eu sou casado, eu sou solteiro, mas são diferenças muito superficiais, né? Na questão mais profunda, ser e estar, os dois verbos têm a mesma função nos dois idiomas. Então, quando você pega um material importado, se você segue o material ao pé da letra, você torna a aula desestimulante para o aluno, porque você está ensinando alguma coisa que ele já sabe, porque ele traz isso como bagagem da língua materna dele. Por outro lado, a questão dos pronomes, que é uma questão específica, como eu falei, uma característica típica do brasileiro ao aprender o espanhol, já não aparece, né, nesses materiais ela não aparece. Existe lá uma tabela com os pronomes e o autor supõe que o aluno aprendeu e acabou a história. Não existe uma discussão mais profunda. Por que o brasileiro coloca o pronome sujeito onde não precisa? Por que ele deixa de colocar o pronome objeto onde o pronome é obrigatório? Né, a oração ficaria sem sentido em espanhol. É a questão dos falsos cognatos, por exemplo. Além dessa questão dos falsos cognatos, né, que são o que a gente chama em espanhol de heterossemânticos, ou seja, palavras que são semanticamente diferentes, ou seja, elas têm sentidos diferentes, como o cachorro, que eu citei, tarado, que significa idiota, escoba, que significa vassoura e não escova. Então, tem essa questão. E tem outras questões que são ainda mais sutis. Então, a gente tem a questão dos heterotônicos, palavras que são iguais, mas têm a sílaba tônica diferente. Então, em português, academia, em espanhol, academia. Certo. Em espanhol, terapia, em português, terapia. Então, essas sutilezas, na verdade, é que vão
preencher o tempo do aluno quando ele, né, realmente se dedica, ele realmente quer aprender esse idioma de fato. E os materiais importados não contemplam essas questões. Ok, professor, obrigada pelas suas informações. Eu é que agradeço. Acabei de conversar com o professor Jamilson da Silva, que é pesquisador da língua espanhola. Agradeço a sua participação aqui no nosso programa. O Pesquisa e Ação vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.